Olha, antes de continuar, já vou pedir para a produção abrir a câmera, porque eu tenho visita aqui no estúdio, eu não estou sozinha. Fábio Serapião está aqui comigo, nosso colunista do Portal Metrópolis. Isso porque ele vai falar de farra do INSS. A gente não vai matar esse assunto que continua até que tudo seja resolvido, até que o dinheiro seja devolvido. Então a gente vai continuar falando sobre isso. E ele apurou que um operador de uma entidade citada na farra do INSS é sócio de um banco digital. Conta pra gente, Serapião. Boa tarde, Neila. É isso, a gente continua aí na apuração dos desdobramentos da operação sem desconto, né? E como são muitas entidades, a gente está focando em algumas delas aí para a gente tentar entender como funcionava o esquema em cada uma dessas entidades. No final de semana, uma pessoa procurou a gente e deu uma dica, uma ex-funcionária da Conafer, deu uma dica para a gente de como funcionava o esquema ali dentro, né? Ela mostrou alguns prints, algumas conversas, que mostrou ali os bastidores do dia da operação num grupo dessa entidade, né? A Conafer é uma confederação que representa agricultores familiares. E ela entrou na mira da Polícia Federal depois que a CGU, Neila, descobriu o aumento exponencial da arrecadação com desconto. Para você ter uma ideia, Neila, em 2019, a entidade arrecadou 350 mil. Em 2023, 4 anos depois, arrecadou 200 milhões. Então, por causa disso, entrou na mira da Polícia Federal. A Polícia Federal começou a investigar e descobriu um operador. A gente já falou aqui nos outros dias, né, Leila? A entidade, o operador e o INSS. É essa a base do esquema investigado pela Polícia Federal. Ela chegou nesse operador, que é o Cícero Marcelino, aquele mesmo que a gente falou que tinha as transações suspeitas com o ex-ministro do Jair Bolsonaro do Trabalho, o José Carlos Oliveira. Chegou nessas transações, começou a investigar e descobriu que ele tem um banco digital chamado Terra Bank. Para você ver, a gente procurou alguns investigadores por causa disso, eles disseram que isso está na mira, está sendo investigado, e a gente começou a apurar mais um pouco, descobriu que além de ter o banco, o mesmo banco prestava serviço para a entidade. A gente começou a apurar mais um pouco, descobriu que o banco tem como sócio esse operador e uma empresa sediada num paraíso fiscal nos Estados Unidos. Então é isso, Neila. A gente segue na apuração e vai descobrindo esses detalhes, esses pequenos bastidores da investigação relacionado a cada uma das entidades. Interessante, ontem uma matéria, eu não vou me lembrar se a matéria é sua, se a matéria é de São Paulo, mas foi publicada uma matéria ontem com o nome das principais entidades, das principais associações que estão sendo investigadas pela polícia, que participaram então nesse esquema de fraude. Nesses últimos dias, o novo presidente do INSS falou umas coisas que me deixou um pouco preocupada, Serapião. Ele disse o seguinte, que de fato existiam em outras palavras, o que ele quis dizer estava bem claro dentro do INSS que alguma coisa estava errada e que havia mecanismos para que isso pudesse ser contido ou para que isso pudesse ser investigado, mas não foi feito. A gente sabe alguma coisa nesse sentido? Pois é, isso é o ponto principal que a Polícia Federal está querendo descobrir por que nada foi feito, né, Neila? A gente tem ali, a partir de 2021, 2022, o aumento exponencial da arrecadação dessas entidades. Depois, em 23, 24, no governo Lula, isso explode, né? Vai para a casa dos bilhões. E a Polícia Federal agora está tentando entender por que nada aconteceu. A gente já falou aqui várias vezes, né, Neila? Isso poderia ter parado em 2023, quando teve uma reunião do Conselho da Previdência, em que o Lupe, ex-ministro, que caiu por causa dos desdobramentos da operação, foi avisado dali das irregularidades, isso 2023. 2024, ali no 2023, finalzinho de dezembro, Luiz Vassalo aqui no Metrópolis e o Fábio Leite dão a primeira matéria sobre o caso. Ao longo de 24, mais matérias. Em setembro de 2024, a CGU termina uma primeira auditoria que ela fez ali em relação a essas entidades e avisa o INSS, fala, olha, a gente fez aqui uma pequena auditoria, pegou alguns casos, viu que 97% desses casos de descontos que a gente analisou não tem autorização, então eram irregulares. Então o INSS suspende esses descontos para a gente ver o que está acontecendo. Setembro de 2024, Neila. Esperou até a operação ser deflagrada há cerca de 15 dias e nada foi feito. Então a Polícia Federal quer entender quem não fez. O Stefanuto já caiu, que era o presidente do INSS,
mas 4 ou 5 pessoas da diretoria, da cúpula, caíram, e desses, pelo menos 4 ali receberam dinheiro dessas entidades ou de operadores, igual esse que a gente mostrou da Conafer, receberam valores, esses servidores do INSS. Então a Polícia Federal está querendo saber agora qual foi o ato típico. No mundo do direito, Neila, para você cometer um crime, esse crime tem que estar tipificado. Ele tem que estar ali explicando o que você tem que fazer para cometer esse crime. A Polícia Federal agora está tentando ver os atos, o que cada um desses servidores do INSS fez, tanto no governo Lula, tanto no governo Bolsonaro, o que cada um fez, o que cada operador fez, o que cada entidade fez, para poder puni-los e tentar reaver o dinheiro, né? Paralelo à investigação, tem o governo ali na área administrativa, com as GU, com a própria CGU e o INSS debatendo como vai devolver o dinheiro, mas no âmbito criminal é isso, a Polícia Federal tenta ver o que cada um fez. Eu acho que o grande desafio aí a partir de agora é decidir ali e investigar muito bem para saber o que cada um fez, o que cada entidade fez e o que cada servidor público fez. E se esse servidor público que fez, Neila, isso é muito importante, se ele tinha um padrinho político, se esse padrinho político sabia o que estava acontecendo, se esse padrinho político recebeu algo também para manter no cargo esse servidor. Então, esses são os desdobramentos, Neila. E é por isso que é muito importante tentar analisar como era o esquema em cada uma das entidades, Neila. A gente já viu aquelas entidades de São Paulo, Ambec e outras que tinham como operador o Careca do INSS, que é muito conhecido. Agora a gente vê a Conafer, que tem esse Cícero Marcelino como um operador, segundo a Polícia Federal, e ele transacionando ali com empresas ligadas ao ex-ministro do Bolsonaro, ele transacionando com outras empresas, ele criando um banco digital, que para a PF ali pode ser um caminho de escoamento desse dinheiro desviado. Então, agora a PF está debruçada no que aprendeu na operação, né, há cerca de 15 dias, nessas quebras de sigilo dessas entidades, dos operadores, das empresas ligadas a ele, para conseguir aí tipificar o que cada um fez. Eu acho que isso demanda tempo, às vezes o tempo da investigação não é o tempo nosso da imprensa, né, não é o tempo da população, que com razão cobra que isso seja explicado da melhor forma e de uma maneira mais rápida possível, né? E aqueles que tenham tido os descontos consigam reaver esse dinheiro, e o resto da população também, para que isso não aconteça, né, Neila? Não aconteça mais uma vez. Mas eu acho que isso leva um pouco de tempo. São vários inquéritos, tem inquérito no Distrito Federal, aqui em Brasília, tem inquérito em São Paulo, tem inquérito no Ceará, tem inquérito em Sergipe. Então, são vários casos, porque são várias entidades, então a Polícia Federal está querendo entender como é esse todo. E para entender esse todo, ela está tentando ver como era em cada entidade, quem eram os seus operadores financeiros e para onde foi. Isso eu acho que é o mais importante, para onde foi o dinheiro dos descontos. Porque eles saíram das contas dos aposentados, isso é fato. Agora a Polícia Federal quer saber, ele realmente foi utilizado para pagar um convênio ou um atendimento, um seguro que esse aposentado tinha com essa associação, ou só foi um desvio sem autorização mesmo, que esse dinheiro sustentou alguém que a gente não sabe ainda, Neila? Olha, por várias vezes você veio aqui contar para a gente sobre a farra do INSS e citou alguns nomes muito específicos, alguns personagens, eu já vou chamar de personagem porque a gente já vem falando deles sempre, como o Careca, como esse Cícero. A polícia, ela está agora investigando nomes específicos ou continua se buscando novos nomes que estariam envolvidos nessa farra do INSS? A Polícia Federal ela se debruça, Neila, sobre esses que já são alvos, né? E esses são os conhecidos, que são os donos das entidades, né? Presidentes, a diretoria ali. Os integrantes do INSS que foram afastados e que tiveram algum tipo de relação financeira com essas entidades ou com esses operadores, e os operadores. E os operadores são importantes, Neila, aqui vale lembrar, né? Eu lembro a Lava Jato, né? Eu cobri a Lava Jato desde a primeira fase, em 2014, e ela teve umas 7 fases ali, que ela foi de um degrau por degrau avançando, até que ela chega nos operadores, esses operadores eles catalisam a investigação, porque normalmente esses operadores eles fazem a ponte entre quem está pagando a propina e quem vai receber a propina. Então, eles são um caminho para a Polícia Federal chegar no que está por trás do esquema, Neila. Então, por isso que a gente bate muito. Careca do INSS, aquela advogada do Ceará que foi alvo também, fazia, segundo a Polícia Federal, a intermediação entre as entidades e os servidores do INSS.
e esse Cícero Marcelino da Conafer, que por enquanto são os 3 operadores mapeados. Pode ter mais, a Polícia Federal pode, a partir deles, chegar em outros até maiores, mas o que a Polícia Federal faz agora é se debruçar sobre tudo deles. Quebra de sigilo telemático, né? Os celulares que foram apreendidos, computadores que foram apreendidos, e hoje em dia tem muito da quebra telemática, Neila. A quebra telemática é quebrar o sigilo do teu e-mail, a nuvem do teu Google Drive, do seu iCloud, enfim. A partir dali, a Polícia Federal consegue mapear tudo que você fez nos últimos anos e consegue ver com quem você se relacionou. Eu acho que uma segunda fase dessa operação sem desconto, eu posso estar muito enganada, mas pela experiência que eu tenho, Neila, a segunda fase é justamente o passo seguinte, quando a Polícia Federal consegue ver para onde foi o dinheiro. E ela vai chegar. Isso a gente sabe porque, como eu já repeti várias vezes aqui, não adianta desviar o dinheiro se você não puder utilizá-lo. E para utilizá-lo, você precisa fazer um processo de lavagem de dinheiro. Para fazer esse processo de lavagem de dinheiro, precisa passar por uma empresa de fachada, por uma conta no exterior, ou uma conta mesmo no nome de um laranja aqui. Com todos esses dados que a Polícia Federal já conseguiu, ela consegue, pelo menos, uma primeira camada mapear com quem essas pessoas se relacionavam. E acho que dali vai surgir mais nomes, e eu acho que aos poucos ela vai conseguir chegar em quem são os cabeças desse esquema, Neila. E relembrando, Neila, assim como a Lava Jato, pode não ter um só cabeça, né? Pode ser que cada entidade tinha o seu, pode ser que cada funcionário do INSS tinha o seu padrinho político. Isso a gente vai descobrir com o avançar da investigação. Serapião, para a gente terminar, vamos falar sobre aquilo que interessa para quem está assistindo a gente, que é o dinheiro. Já se sabe quanto de dinheiro a polícia já encontrou, quanto de dinheiro já foi bloqueado? Bom, Neila, o total é aquilo que foi divulgado, né, no dia da operação. Acho que o Andrei Rodrigues, o diretor da Polícia Federal, divulgou cerca de 1,1 bi ali em bloqueio, né? Mas é aquela dúvida, se é o bloqueio que foi solicitado ou o que já encontraram. A informação que eu consegui já no primeiro dia da operação e até hoje é o que os investigadores me dizem, é que eles já têm mapeado cerca de 300 milhões. Agora é saber se já conseguiram mais analisando esse material e as quebras de sigilo. Essa operação tem um detalhe interessante, você lendo ali o material do que eu tive acesso, um pouco do material de São Paulo, um pouco do material aqui de Brasília, você vê que a investigação ali da Polícia Federal realmente está muito no começo. Basicamente, e aqui, né, os parabéns mais uma vez ao Luiz Vassalo, basicamente a Polícia Federal pega aquilo que o Metrópolis tinha dito, mostrado nas reportagens, né, pega dados do COAF, né, o COAF é o Centro de Controle de Atividades Financeiras, então qualquer coisa que tem ali de uma atividade financeira suspeita, ele avisa os investigadores, né. Então tem muita informação do COAF, mas ali ainda não tinha uma quebra de sigilo mais extensa, não tinha uma quebra telemática. Então ali está só o começo mesmo, é a investigação num estágio quase embrionário. Eu acho que na hora que quebrar o sigilo e a gente tiver acesso aí a tudo que essas entidades, as empresas de fachada ligadas aos operadores, quando a gente tiver isso tudo planilhado, eu acho que vai ficar mais fácil para saber qual é o montante que a Polícia Federal vai conseguir bloquear para depois devolver aí para os aposentados. Isso junto num trabalho também que está sendo feito por AGU, CGU, de tentar ver um caminho para adiantar isso, porque a gente já repetiu aqui algumas vezes, Neila, a investigação criminal ela não tem o tempo da imprensa, não tem o tempo do aposentado, ela segue um curso próprio e ela tem seus meios ali, né? Ela precisa de uma decisão judicial, ela precisa de uma análise do material que às vezes é demorado, então esse caminho vai demorar um pouco. Então eu acho que a gente vai ter uma resposta mais política do governo via AGU, falando o que vai fazer, até a Polícia Federal conseguir realmente falar, olha, a gente conseguiu encontrar tantos milhões, tantos bilhões com essas entidades. Olha, eu queria aproveitar que você falou do trabalho do Metrópolis, do Luiz Vassalo, eu queria destacar esse trabalho do Metrópolis, do Serapião, do Fábio Leite e principalmente do Luiz Vassalo, que vem publicando as matérias desde 2023. O trabalho da imprensa, o tempo da imprensa é diferente, é um tempo mais rápido e é a imprensa hoje que consegue ajudar, de fato, a população que não tem acesso a esse tipo de informação. Lembrando que do governo Lula, esse já é o segundo ministro que o Metrópolis derruba, e derruba com informações consistentes. Então é isso, a imprensa também trabalhando em prol da sociedade. Fábio Serapião, obrigada mais uma vez por participar com a gente aqui no Boletim.
Olha, a gente continua falando de INSS porque o presidente Lula se reuniu com ministros e autoridades do órgão para discutir a devolução de valores desviados de aposentados e pensionistas em um esquema que já ultrapassa 6 bilhões de reais. O governo promete apresentar em breve um plano de ressarcimento. Veja na reportagem da Madu Toledo. O presidente Lula se reúne nesta terça-feira em Brasília com pelo menos 5 ministros, o novo presidente do INSS, Gilberto Valer Júnior, e um representante da Advocacia Geral da União. O encontro teve como foco discutir o plano de ressarcimento aos aposentados e pensionistas afetados por descontos ilegais nos benefícios pagos pelo INSS. O governo está fazendo um pente fino para identificar as vítimas de um esquema fraudulento que desviou mais de 6 bilhões de reais. A expectativa é de que a proposta para devolver os valores roubados fique pronta até a próxima semana. O escândalo já resultou em investigações da Polícia Federal, demissões de servidores do INSS e também na saída de Carlos Lupe, do comando do Ministério da Previdência Social. Mesmo com a agenda internacional, já que Lula embarca hoje para visitas oficiais à Rússia e à China, o Palácio do Planalto garante que as tratativas para garantir a restituição dos prejuízos vão continuar. Bom, ainda sobre